pergunta. Agora eu fico com vergonha. É isso. Mas bonita. Vamos deixar a vergonha para lá. Aê, a Lu liberou o áudio, quer dizer, o vídeo. Boa noite. Boa noite. Tão bom esse encontro com essas minhas filhotas. Que maravilha, é uma benção. Graças a Deus. Muito bom. Sente bem pertinho, né? É, a gente... Estamos distantes, mas... Ah, Pedro, você está tão grande. Ah, Pedrinho! Deixa eu fazer É o Léo. Acho que não é mais o Pedro, é o Léo. Cadê o Léo? Não, esse é o Léo? Peraí. Foi muito rápido. Vamos começar? Vamos. Ó, quem quer fazer a prece inicial? Pedro quer fazer? Quer fazer a prece inicial? Depois que a vovó lê, você faz a prece. Pedro. Tá. Então tá bom. Vai, mãe, pode fazer a leitura. Vamos falar com Deus. Ele falar conosco, aliás. Traga-me sua mente para obter descanso e renovação. Deixe que eu derrame a minha presença sobre seus pensamentos. Quando sua mente se aquieta, seu corpo relaxa e você volta a ter consciência de mim. Essa consciência é essencial para o seu bem-estar espiritual. É a sua salvação. Nesse mundo em que você vive, existem mais do que as 4 dimensões que todos conhecem. Além das 3 dimensões do espaço e da dimensão do tempo, há a dimensão da abertura para a minha presença. Esta transcende as outras e permite que você tenha vislumbres do paraíso enquanto ainda está na Terra. Isso faz parte do meu projeto original para a humanidade. Adão e Eva costumavam andar ao meu lado no jardim antes de serem expulsos do Éden. Quero que você caminhe ao meu lado no jardim do seu coração, onde estabeleci uma residência permanente. Tem que liberar seu áudio, isso. É, ele tá vendo. Boa noite. Boa noite. Eu vou fazer uma prece. Jesus, obrigado pela minha família, todas as pessoas que vivem aqui ainda. Eu quero que isso acabe logo. Eu quero muito que isso acabe. Muito mesmo. Então, Jesus, todo mundo está com risco de morrer nesse coronavírus. Então, todo mundo tem que ficar dentro de casa. Vamos rezar o Pai Nosso? Então reza. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O Pai nosso De cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Amém. Que lindo, Pedro. Parabéns pela prece. Ficou linda. Quem quer abrir o evangelho hoje? Levante seu dedinho. Lu, tu tá levantando o dedo? Não, né? Tá mexendo na câmera, né?
Ninguém? Quer que eu abra? Nani, vai, Nani. A Nani vai abrir, Lu. Se ela Tá. quiser, também não tem importância não, tá bom? Quer abrir, Lu? Não, pode ir. Não, pode Vai, abrir. Nani. Tá joia. Então, vamos ver aqui. Capítulo 6. O Cristo Consolador. Item 3, Consolador Prometido. Pode? O Cristo Consolador, Consolador Prometido. Se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei a meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco, o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque o não vê e absolutamente o não conhece. Mas quanto a vós, conhecê-lo-eis, porque ficará convosco e estará em vós. Porém, o Consolador, que é o Santo Espírito, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo o que vos tenha dito. São João, capítulo 14, versículos 15 a 17 e 26. Jesus promete outro Consolador, o Espírito de verdade, que o mundo ainda não conhece por não estar maduro para o compreender. Consolador que o Pai enviará para ensinar todas as coisas e para relembrar o que o Cristo há dito. Se, portanto, o Espírito de verdade tinha de vir mais tarde ensinar todas as coisas, é que o Cristo não dissera tudo. Se ele vem relembrar o que o Cristo disse, é que o que este disse foi esquecido ou mal compreendido. O Espiritismo vem, na época predita, cumprir a promessa do Cristo, preside ao seu advento o Espírito de verdade. Ele chama os homens à observância da lei, ensina todas as coisas, fazendo compreender o que Jesus só disse por parábolas, advertiu Cristo. Ouçam os que têm ouvidos para ouvir. O Espiritismo vem abrir os olhos e os ouvidos, porquanto fala sem figuras nem alegorias. Levanta o véu intencionalmente lançado sobre certos mistérios. Vem finalmente trazer a consolação suprema aos deserdados da terra e a todos os que sofrem, atribuindo causa justa e fim útil a todas as dores. Para ou continua? Acho que pode parar um pouquinho e a gente comenta, qualquer coisa a gente continua. Certo. Gente, já estou confusa, preciso de muita ajuda hoje, porque para mim o Espírito de verdade era o Cristo. Não, o Espírito de verdade é o Cristo. Silvia, Então, cadê você? é que eu tô sem câmera. Peraí. E a Silvia Leal é amiga da Amanda. Seja bem-vinda, Silvia. Se você quiser, pode aparecer. Tô aqui. Não, tem outra Silvia também na sala. A Silvia, que legal. Oi, Silvia, bem-vinda, mãe. É a Silvia. Lani, quer começar a comentar alguma coisa? Sim, vamos lá. É interessante a bondade de Deus. Ele, em diversas épocas, ele nos trouxe informações e sempre de acordo com o nosso entendimento, né? Então, cada vez que ele vem, supõe-se que estejamos um pouco mais adiantados. E aí ele vem, vamos dizer, uma roupagem nova, com palavras diferentes para que a gente entenda. Né? Antigamente era a lei de Moisés, né? Era olho por olho, dente por dente, a lei de Talião, porque eles entendiam um Deus que era punitivo, era vingativo, era um Deus mau, né? E eles só entendiam daquela forma, porque eles eram assim. Depois que nos veio a lei do amor,
nós soubemos que aquele Deus não era, né, não era aquelas palavras, na verdade, não designavam Deus. Era porque as pessoas daquele momento eles só entenderiam daquele jeito. Não adiantaria chegar na época de Moisés falando de amor, porque eles não entendiam o amor, né? Então, a sabedoria de Deus tão grande que vem em cada época falando de um jeito que a gente possa entender. E, finalmente, agora ele vem falando sobre o amor, né? Sobre o perdão, e, mesmo assim, desmistificando tudo, porque antes era em parábolas, ficava mais difícil, não era uma coisa direta, né? Na parábola, você tinha que ter aquele insight para você poder entender o que estava escrito. E agora não, a coisa vem direta. Então, só não entende, só não enxerga aquele que não quer, aquele que não se esforça. Uma vez que hoje a gente tem vários recursos até para ajudar no entendimento, né? Aquele que não tem olhos de ver e ouvidos de ouvir, aquele ainda não vai ser tocado pelas palavras do Cristo. Mas, mesmo assim, com todas as facilidades que nós temos hoje, muita gente ainda não consegue seguir os ensinamentos. E nós já falamos disso em outros estudos aqui, porque muitos ainda não estão maduros, né? A gente tem que respeitar a época de cada um. O chamado ele é feito constantemente. E quando a gente está pronto, a gente pode seguir o mestre, mas nem todos estão prontos ainda, né? Não que seja um defeito, não que seja uma coisa ruim, é porque cada coisa é no seu tempo. Assim como a fruta ela tem o tempo de madurar para que a gente possa consumir, assim como o ser humano tem o tempo da infância, da adolescência, da idade adulta, para se desenvolver, nós temos que ter a maturidade para poder entender o que o Cristo quer nos dizer, né? E a gente sabe muito bem que muitas vezes a gente lê o Evangelho uma vez, a primeira vez que a gente lê, pelo menos para mim foi assim, eu não consegui entender nada sozinho. Mas aí a gente vai se familiarizando, a gente vai se permitindo conhecer coisas novas, vai buscando, vai fazendo um estudo em grupo, vai ouvindo uma coisa ali, vendo uma palestra, e, de repente, essas coisas vão fluindo com mais naturalidade. Então, o que fica aqui para mim é da bondade de Deus, da paciência dele, de nos dar diversas vezes a oportunidade de aprender. Eu acho que é assim como o professor deveria fazer em sala de aula. Se ele está ensinando uma coisa e tem um aluno que ele não consegue, ele usa um outro método, né? Então, eu acho que assim, a bondade de Deus é tão grande que ele usa várias maneiras de falar conosco, de nos tocar, para que ninguém fique na escuridão, para que todo mundo tenha acesso aos ensinamentos dele e siga com ele essa caminhada da vida e da evolução. É isso. Perfeito. Quem quer falar mais alguma coisa? Vai, Silvia. Vê se eu entendi bem. Na verdade, Cristo veio a primeira vez, como a Nani deixou claro, há muito tempo, e muitas pessoas naquela época, como até hoje em dia, não têm olhos de ver, nem ouvidos de ouvir, porque precisa de um grande amadurecimento para isso. Então, Cristo passou, ainda encarnado, deixou a palavra, alguns que tinham já o amadurecimento tiveram olhos e ouvidos e continuaram passando isso. Décadas foram passando, milênios foram passando, e nosso Pai misericordioso Deus continuou percebendo que, mesmo ele tendo enviado Cristo à Terra para demonstrar o que vem a ser esse amor, as pessoas ainda continuam não conseguindo enxergar. E aí ele continua mandando o Espírito, agora chamado de Espírito de Verdade, para tentar continuar alertando essas pessoas, auxiliando essas pessoas a tirar o véu dos olhos, o tampão do ouvido, e para que ajude elas a amadurecer em cada tempo. Então é como se fosse assim, nesse tempo de Cristo encarnado, eu consegui auxiliar, dar o progresso do amor a esse bocadinho de gente.
Na outra década, eu já não posso mais enviar o Cristo encarnado, porque ele já desencarnou da matéria, mas eu continuo enviando agora ele na forma de um espírito, o espírito de verdade, para que possa tocar o consciente dessas pessoas, e aí eu possa estar usando as pessoas encarnadas ao redor, que são mais sensíveis e conseguem ser tocadas por esse espírito de verdade para continuar passando o ensinamento da lei máxima, que é a lei do amor ao próximo. Espera aí. Calma aí. Amanda, vai aí. Vai, Amanda. Eu? Amanda? Eu. Tá. Então, eu vou tentar falar um pouquinho em relação ao que a Silvia colocou, lembrando de algumas falas, porque realmente, quando a gente lê esse trecho, dá a impressão que Jesus é uma pessoa, o espírito de verdade é outro. Mas, na verdade, o que eu já ouvi, tá, Silvia? Em palestras. É isso mesmo que eu escuto. Isso. E assim, Amanda, não te cortando, já te cortando. Conforme eu comecei a estudar Kardec, quando eu vi o filme de Kardec, o espírito de verdade é Jesus. Quando eu olhei aqui agora... Fala? Não estou ouvindo a Silvia. Pode continuar, Amanda. Não, pode falar. Não, era só isso, é só para ratificar que é isso mesmo que eu acho. Não, sim, assim, a gente tem que ter jogo de cintura quando a gente vai interpretar, porque não temos só o espiritismo, né? A gente vê que quando a gente vai conversar com pessoas de outras religiões, há um certo choque de ideias e interpretações. Então, eu acho que Jesus, na sua sabedoria, não se denomina como Jesus, porque isso não ia ser entendido. Ele coloca um codinome, espírito de verdade. O que esse espírito de verdade representa? Um avanço do que ele quis dizer há 2000 anos atrás, como a Nani falou. O que o espírito de verdade coloca? As verdades por meio do espiritismo. Por meio do espiritismo. O que é o espiritismo? Reencarnação, vida após a morte, ratificação dos valores morais ensinados pelo Cristo, mas tudo sem véu. Tudo de uma forma bem clara, sem parábolas. Então, para a gente aprender o que ele disse por meio de parábolas de uma forma mais clara e mais madura, colocando ainda a questão da reencarnação por meio da comunicação dos espíritos. Quando a gente vai observar as comunicações de espíritos pelos médiuns lá da época de Kardec, o mais avançado é o espírito de verdade, tanto que ele faz o prefácio de um dos Pentateucos aqui, um dos livros, acho que é do próprio Evangelho. É Jesus falando, mas se ele denominasse Jesus Cristo, estava arriscado todo mundo achar charlatanismo na época, e hoje ainda. Vou dar um exemplo muito próximo da gente. Irmão X Humberto de Campos. Humberto de Campos assinava os livros quando o Chico Xavier começou a psicografar. Mas, quando a família entrou com processo na justiça, querendo os direitos autorais, ele começou a assinar como Irmão X. Por quê? Ele queria que a mensagem fosse ouvida e não quem estava falando. Eu acho que Jesus, em sua infinita sabedoria, não quis se denominar. Ele não poderia botar um nome. Ele botou uma denominação como verdade. E o que Jesus é? É verdade. Ele quer que o foco seja na mensagem. Se ele se denominasse como Jesus, o foco jamais seria na mensagem. Seria em quem escreveu a mensagem, entende? Então, eu acho que essa questão... O que é o Consolador Prometido? É o Espiritismo. Quem fala isso? O Espírito da Verdade. Quem é o Espírito da Verdade? Jesus Cristo. Assim, se pudesse... O que eu entendo didaticamente é isso. Não sei se vocês concordam ou discordam. A minha única confusão mesmo foi essa, porque quando a gente lê a interpretação ao pé da letra... Parece que Cristo é um espírito de verdade, outro, e me deixou confusa, porque desde que eu vi o filme de Kardec, quando eu entrei, né, no Fé a primeira vez, e que eu já revi algumas vezes, e toda vez que eu revejo, eu percebo uma informação diferente,
ele assina o livro dos espíritos. Espírito de verdade assina o livro dos espíritos. Porque Kardec fala o tempo todo no espírito de verdade, e o que ele estava escrito era o livro dos espíritos, que eram as perguntas, que foi o primeiro livro. Eu não sei aqui se o Evangelho, como você falou, ele também assina. Eu ainda não li. Então, isso ficou muito assim na minha cabeça, que é a mesma pessoa. E, de repente, quando eu leio aqui, meu Deus, Cristo é um, espírito de verdade é outro, me confundiu. Mas aí, ouvindo o esclarecimento da Nani, eu percebi que o Cristo era aquela época. E agora, com o teu esclarecimento, melhor ainda. Entendeu? Que agora sim está clareando as coisas. Ele assina também, né? Você está mostrando aí. Ele assina também. O prefácio desculpa interromper, Ju, ou Sua, foi só para poder responder aqui. Mas o prefácio também do Evangelho é o Espírito, é até bem curtinho, são só 4 parágrafos curtos, mas é o Espírito de verdade. Não interrompeu nada, não. A explicação foi ótima. Assim, veio, né? Jesus deu a mensagem. Como a Nani falou, no tempo que as pessoas estavam acostumadas, ali estavam muito cruas. Primeiro veio Moisés, depois veio Jesus. As pessoas estavam muito cruas, entendiam por historinhas, parábolas. Aí, na metade do século XIX, quando já existia ciência, que já podia comprovar as coisas, chegou o Espiritismo, que é o Consolador prometido. Aí, o Espiritismo vem e muita coisa é escrita pelo Espírito de verdade, que é Jesus. Entendeu? O Consolador prometido é o Espiritismo. Entendeu, Silvia? Seja bem-vinda, Neuza! Quem mais quer falar alguma coisa? Ei, gente, vocês estão muito quietinhos hoje. Ajuda, gente, eu estou aprendendo. Essa passagem eu nunca tinha estudado. Gratidão, olha, obrigada. Vamos ler mais um pouquinho então, Nani? Disse o Cristo: bem-aventurados os aflitos, pois que serão consolados. Mas há de alguém sentir-se ditoso por sofrer, se não sabe por que sofre? O Espiritismo mostra a causa dos sofrimentos nas existências anteriores e na destinação da Terra, onde o homem expia o seu passado. Mostra o objetivo dos sofrimentos, apontando-os como crises salutares que produzem a cura e como meio de depuração que garante a felicidade nas existências futuras. O homem compreende que mereceu sofrer e acha justo o sofrimento. Sabe que este lhe auxilia o adiantamento e o aceita sem murmurar, como o obreiro aceita o trabalho que lhe assegurará o salário. O Espiritismo lhe dá fé inabalável no futuro e a dúvida pungente não mais se lhe apossa da alma, dando-lhe a ver do alto as coisas, a importância das vicissitudes terrenas some-se no vasto e esplêndido horizonte que ele o faz descortinar, e a perspectiva de felicidade que o espera lhe dá a paciência, a resignação e a coragem de ir até o termo do caminho. Assim, o Espiritismo realiza o que Jesus disse do Consolador prometido: conhecimento das coisas, fazendo que o homem saiba de onde vem, para onde vai e por que está na Terra. Atrai os verdadeiros princípios da lei de Deus e consola pela fé e pela esperança. Então, tira aí qualquer véu, né? Qualquer véu que tire o nosso entendimento. Ele diz reto e direto para a gente, né? Ele explica de onde viemos, o que estamos fazendo aqui, nos dá o caminho para a felicidade, e aí é a gente estudar, né? A gente ter fé, ter esperança e fazer a nossa parte, cumprindo os ensinamentos dele. Fácil não é, ele nunca disse que seria fácil, mas disse que valeria a pena. A gente precisa se esforçar, né? O esforço, a maneira como a gente lida com tudo isso é que vai fazer com que uns
trilhem melhor esse caminho e outros não. Quer falar, mãe? Não, eu só estava lembrando que foi dito aí que cada um está no seu grau de evolução e entende de uma forma. A Nani falou mais ou menos isso no início. Eu lembrei que uma vez eu vi o Chico Xavier, numa fala dele, dizendo que as religiões estão... A diferença das religiões é a faixa de interpretação da Bíblia, né? Ali ele falou isso. Então, aí cada um entende de uma forma, e o Espiritismo veio para esclarecer muitas coisas. Foi só isso que eu ia dizer, para lembrar dessa parte. Vai, Lu, pode falar. Eu acho que o espírito da verdade é a espiritualidade que a gente vem desenvolvendo ao longo de todos esses anos. Jesus nos mostrou o caminho e a gente foi trilhando, estamos trilhando, encarnação após encarnação. E nesse momento parece que a espiritualidade, ela se tornou... Ela é muito diferente da religião, que existem várias. Às vezes as pessoas não têm nem religião e são espiritualizadas. A espiritualidade, na minha opinião, é esse grande espírito que está se desenvolvendo. Cada vez mais a gente tem acesso a informações. E Jesus faz parte dessa espiritualidade que é gigantesca. Não é só ele. Existem, né, o universo inteiro que a gente desconhece e que aos pouquinhos ele vem nos mostrando. Então, a espiritualidade, na minha opinião, faz parte do espiritismo, óbvio. O espiritismo, ele estuda, né? Ele é o estudo disso tudo. E acaba sendo um consolo, um consolador que falam no Evangelho. Mas eu não vejo assim, como se fosse Jesus vindo de novo, entendeu? Jesus tentando fazer com que, mudando a roupagem da coisa. Na verdade, é um todo que está se abrindo, que está se apresentando para a gente. Hoje em dia as pessoas estão bem mais atentas a isso, não todas, mas muito mais atentas ao que acontece no cosmos mesmo, universalmente falando. E não se trata de religião. A mente está se expandindo, está abrindo. É o que eu vejo na leitura. A Amanda levantou o dedo. Vai, Amanda. Eu vou falar bem rapidinho, mas só concordando aí com o que a Lu falou, eu acho que a gente tem mais que se preocupar, Silvia, ainda que pareça confuso, quem é consolador, quem é espírito da verdade, eu acho que o foco realmente tem que ser na mensagem que está sendo dita. E por conta do que a Lu falou, a gente está passando por um processo de transformação espiritual planetária, universal. Então, se a gente focar na mensagem, talvez a gente tenha ainda mais, consiga mergulhar mais fundo ainda no que isso tudo quer dizer. Ô, Su, você está com o microfone sem desligado. áudio, Su. Você quer falar alguma coisa, mãe? Não, é só lembrar para falar com a Neuza que o capítulo é o capítulo 6, que ela chegou por último, e acho que ela não acompanhou. Capítulo 6.4, não, capítulo 4.6, sei lá, acho que é isso. Agora me enrolei. Que a Neuza não sabe qual Capítulo 6 e tem 3 e 4. Isso. Para a Neuza, se ela quiser dar uma olhada outra vez, depois... Nosso tempo já está acabando, faltam 6 minutinhos e agora a gente vai para o momento musical. Nani, Nani, Nani. Ó, você está acabando comigo. Vamos lá. Como a Antônia perguntou no início, já tinha escolhido outra. Com esse desenrolar do estudo, aí já viu, né, que as coisas mudam? Então, vamos lá. Cume de revelação, conjunto de leis morais, Jesus como modelo e guia. De um extremo ao outro do planeta,
fenômeno à luz do dia. A mesa do mundo girou, trombetas soaram no céu, raiou a codificação, um ciclo de trevas cessou, séculos de elaboração, exigiu do missionário um pentateuco doutrinário. Doutrina de luz, consolador bendito, intercessão de Jesus por esse mundo aflito, socorro divino, pois são chegados tempos de cumprir a promessa. Doutrina de luz que sobre a carne desce, clareia e conduz e reestabelece verdades sublimes contidas nos evangelhos que hoje o cristão professa. Os espíritos de Senhor, que são as virtudes dos céus, qual imenso exército que se movimenta ao receber as ordens do seu comando, espalham-se por toda a superfície da terra e, semelhante às estrelas cadentes, vem iluminar os caminhos e abrir os olhos aos cegos, para confundir os orgulhosos e glorificar os justos. Bendito seja o Consolador prometido. Muito obrigada, Senhor, por mais esse dia, por mais esse evangelho. Graças a Ti por todas as benesses que recebemos diariamente. Sabemos que estás de braços abertos para nos receber, que possamos chegar ao Ti, que as nossas mãos Te alcancem, que façamos a nossa parte na corrigenda dos nossos defeitos, que possamos hoje ser melhor do que fomos ontem, que trabalhemos, que nos esforcemos para evoluir contigo. Muito obrigada, Senhor, que os bons espíritos possam fluidificar as nossas águas e que nelas seja posta o remédio necessário para nos auxiliar na cura. Muito obrigada, Jesus. Graças a Deus temos a Ti. Ai, coisa linda, meu Deus, estou toda arrepiada. Gente, a música combinou com a leitura. Você reparou que ela diz sobre o Consolador praticamente? Ai, graças a Deus. É Carlinhos Conceição, adoro essa música. Maravilhoso. Estou sem palavras, estou toda arrepiada. Ai, lindo. Eu vou fazer a nossa foto. Deus, eu gostei de ver você, amiga, com saudades. Ó, eu vou printar a tela para quem está chegando hoje pela primeira vez. Quando eu falar 1, 2, 3 e já todo mundo congela, eu vou tirar uma foto nossa, tá? 1, 2, 3 e já! Pronto, pode se mexer. Gente, muito obrigada, viu? Gratidão pelo aprendizado de hoje. Vou reler com muito carinho, levando em consideração tudo que eu aprendi aqui com vocês, de verdade. Gratidão mesmo. Beijos. Gratidão mesmo. Ótima semana para todos. Foi lindo. Eu tô com o olho cheio d'água com essa prece. Foi lindo. Foi. É sempre maravilhoso estar com vocês. O aprendizado é, assim, nota 10. É verdade. Verdade. É o nosso alimento. Ô, Neuza, vê se chega mais cedo amanhã. 5h30. 5h55.